Olá, você que está ouvindo a Rádio Beco 79. Aqui é Fabrício Facchini com o programa Pauta Livre. E hoje nós estamos aqui com o meu ilustríssimo primo, e é isso mesmo, é nepotismo, eu quero mais que se dane, tá? Até porque eu estou chamando ele por um motivo muito especial. Ele é um brasileiro nos representando nos States, né? E ele vai explicar tudo direitinho pra gente aqui, tá? Não ligue o som dele, porque ele tá falando... O sinal dele é um sinal de Boston. Desculpa, eu não vou fazer mais essas piadas, tá? Piada de Boston... Mentira, se tiver uma oportunidade eu vou acabar soltando uma. Não, mas é uma cidade boa, cara. Não é uma Boston. Então vamos lá. Por favor, diga seu nome, sua idade, Não. suas preferências. Vamos Meu lá. nome é Wellington, eu sou nascido em São José dos Campos, nasci nessa cidade maravilhosa. Há alguns anos eu estou morando já no Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro fazer meu curso de graduação em nanotecnologia. Acabei fazendo meu mestrado em biofísica e atualmente eu faço doutorado também em biofísica, na intersecção entre nanotecnologia e inteligência artificial, e estou fazendo uma parte do meu doutorado, né, aqui numa universidade em Boston chamada Tufts University. Nossa, peraí, repete senão, mas repete devagar. Como é que é o nome? Tufts, o nome da universidade. Que chique, é Tufts. Mas o mais impressionante, meu caro amigo que está nos ouvindo agora, é que o meu primo, Elton, orgulho da família, ele passou em primeiro lugar. É isso mesmo, Elton? Como é que foi isso aí? Isso. Na verdade, abriu um processo seletivo interno lá da minha pós-graduação, né, de onde eu faço no meu centro de pesquisa. E aí eu não ia me candidatar, para ser bem sincero, isso foi uma história muito doida que aconteceu. Aí o professor, o chefe do meu chefe, chegou para mim: pô, velho, se candidata, que não sei o que, você tem um bom currículo, você tem chance de conseguir passar nesse processo seletivo. Aí, assim, o processo seletivo foi em 10 dias, sabe? Então, 10 dias eu tive que procurar um professor, então eu tive que mandar um e-mail pro professor daqui, e aí nesse tempo, eu marquei uma reunião, apresentei meu projeto, falei qual era a minha ideia de projeto que eu queria fazer aqui, porque ele tinha que me receber, obviamente. E aí eu consegui esse primeiro contato, consegui uma carta de recomendação dele, consegui levantar toda a documentação nesse período, e aí eu tive uma entrevista com outras pessoas que também foram entrevistadas e acabei passando em primeiro lugar nesse processo. Mas foi um processo bem corrido. Por exemplo, abri um outro processo esse ano, só para esse período aí de juntar a documentação foram alguns meses, não foi em 10 dias. Então é um processo, como todo processo, é bem complicado, né, de fazer todas as etapas, mas passando, né, nessa seletiva, você escolhido foi aí, né, para essa cidade maravilhosa, Boston, que inclusive eu gostaria que você dissesse um pouquinho como é que está aí em Boston, né? Cara, tá neve em todo lugar, né, velho? É um clima de Boston, né? Não, o clima realmente não ajuda. Vou te falar, para quem é brasileiro, eu que moro no Rio de Janeiro há alguns anos, realmente foi um baque. E assim, é frio, é seco. Nos primeiros dias eu tive aquele negócio com a boca, que ela fica toda rachada. Tipo, peguei uma gripe aqui, então assim, realmente uma é um gripe baque. de Boston. Tô falando que eu ia perder. As oportunidades não passam batido, meu amigo. Vamos lá. Mas assim, é realmente muito frio, e eu acho assim, as pessoas acham que a neve é uma coisa muito glamourosa, né? Cara, não é, na minha opinião. Não é nada glamouroso, assim, é frio, ou não, você escorrega dos lugares. Então, tá olha que maneiro, não você tá consegue andando. atravessar a rua. Você tá andando, rua que... escorrega, cai de bunda no chão. Aí, se a bunda tiver um pouco molhada, já gruda, mas você vai levantar, rasga a calça. É uma coisa maravilhosa, pensa só. Mas, enfim. E explica um pouquinho
para nós aqui que estamos te ouvindo no Brasil, muito orgulhosos, obviamente, né, de ter uma representatividade tão boa nesse país aí, né, onde tem essa cidade maravilhosa de Boston. Conta um pouquinho aí o que é que você tá fazendo aí. É um pouco complicado, mas explica para nós. Vamos para cima, vai lá, manda ver. Eu trabalho com uma técnica que ela é chamada microscopia de força atômica. Uhum. Ela é um microscópio que permite a gente estudar os sistemas em escala nanométrica. E diferente de outros microscópios da família de microscopia de varredura por sonda, esse microscópio permite também obter propriedades nanomecânicas de uma determinada superfície. Assim, uma analogia desse microscópio pode ser, imagina uma pessoa cega que tem aquele pauzinho que vai bater no chão para conseguir se orientar. Um pauzinho. O microscópio de força atômica é a mesma coisa, como se fosse uma pessoa, ele vai tateando a superfície, ele é uma haste flexível com uma ponta numa escala nanométrica, e essa ponta inteira vai batendo na superfície, e aí tem um sistema de laser que bate nele e reflete para o sistema de fotodetecção. Esse microscópio ele permite a gente obter propriedades em escala atômica, obter superfícies nessa escala atômica e medir forças na escala nanométrica. Cara. Então, é meio grego, mas vamos lá. Não, entendi perfeitamente. Inclusive, eu ia te perguntar até o que para as pessoas, né, entenderem onde isso seria aplicado, onde isso é aplicado, né, de forma que apareça que a pessoa, cara, eu nunca percebi esse tipo de aplicação no dia a dia, é uma coisa que eu passa batido, e isso essa tecnologia, ela ajuda nesse sentido, nessa situação do dia a dia que nós vivenciamos aí, nós humildes mortais que não trabalhamos com nanotecnologia e coisas do afins. Mas assim, a gente não trabalha com nanotecnologia, mas hoje a gente já vê muito nanotecnologia no dia a dia, em produtos, na prateleira das pessoas, né? A gente não vai entrar numa discussão aqui se é realmente nanotecnologia ou não, mas imagina o seguinte, que para a gente conseguir estudar essas nanopartículas, esses nanosistemas, a gente precisa ter como observar eles. Uhum. E aí, por exemplo, o que é a nanociência? Né? É o estudo dessa escala nanométrica, e a nanotecnologia é a aplicação dessa ciência num novo produto, numa inovação. Então, imagina que a gente precisa entender esses sistemas para conseguir manipular eles e aplicar eles num determinado produto. Então, essa técnica permite a gente estudar as superfícies desses sistemas e entender as propriedades que ele tem. Então, porque às vezes a gente tem um material que, quando ele está numa escala macro, numa escala que a gente consegue ver, por exemplo, olho nu, ele tem uma determinada propriedade. E quando a gente vê esse produto numa escala nanométrica, ele tem propriedades completamente diferentes, que pode melhorar uma superfície, que pode melhorar um condutor, que pode transformar uma superfície repelente a alguma determinada coisa. Entendeu? Entendi. Isso então, assim, é aplicado, por exemplo, até eu vou só fazer essa colocação e a gente vai para um breve intervalo, mas antes uma música, obviamente, porque isso aqui é uma rádio que toca rock, então nós temos que colocar um rock. Mas não antes... pode pedir forró. Não, pode, só que a gente não vai tocar. A pauta é livre, a música não. Aí vamos lá. Então a gente pode ver isso sendo aplicado, por exemplo, na melhoria de tecnologias de processamento, né? Você falou de questão de condutividade, né? A otimização de processadores, a otimização de conversa entre memória e processamento, isso pode ser utilizado nesse tipo? Pode. Com materiais condutores, sim, com certeza. É uma das áreas que daria para aplicar. Tá vendo? Sim, eu acredito nessa técnica que eu trabalho na microscopia de força atômica como uma ferramenta que no futuro, isso a gente já começa a entrar um pouco de assunto de ficção científica, vamos dizer assim. Eu acredito demais em ficção científica.
Não, ficção científica é o que move a ciência. Eu só quis ser cientista na minha vida por causa da ficção científica, inclusive, entendeu? Então... eu vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Agora, a gente tá indo para 10 minutos de programa. Ai, que delícia de programa. E eu gostaria de perguntar para você que música, que rock and roll você costuma ouvir para ajudar você na concentração. A gente vai tocar aqui agora para o nosso ouvinte escutar e começar a se concentrar e ficar mais esperto também. Vamos lá, o que você costuma utilizar aí para raciocinar? Eu gosto muito de Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers? Fala uma música deles aí que toca seu coração. Californication. Então, com vocês, meus queridos que estão ouvindo a Rádio Beco 79, para você que gosta de Red Hot Chili Peppers, está aí. Qual a música, Wellington? Repita, por favor. Californication. Alô, você, estamos de volta com o programa Pauta Livre. E aqui estamos com o Wellington, meu primo querido do coração. Estou fazendo nepotismo hoje, mas como eu disse, eu quero mais que se dane, tá? Porque é um tema muito interessante para quem já acompanhou no nosso primeiro bloco. Ele está cursando um doutorado focado aí em tecnologia, nanotecnologia especificamente, e ele falou aqui no primeiro bloco explicando pra gente como para que usa, para que serve e tudo mais. Se você não ouviu o primeiro bloco, você vai ter oportunidade. Nós vamos soltar isso na internet e você pode procurar depois. Ao final do programa, a Rádio Beco 79 vai colocar o link das coisas aqui, então fique tranquilo. Mas vamos lá, voltando, Wellington, tudo bem com você? Pode falar um oi só para... Oi, gente, tudo ótimo, né? Tô muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu tive uma oportunidade de falar do... Uma entrevista de Boston para o Brasil. Gente, eu falei que... Corte isso. Ué, o que tem? Entrevista de Boston para o Brasil. Você está em Boston, né? E nós estamos aqui no Brasil e também, talvez, outras pessoas no mundo, porque esse programa é transmitido online, né? Então as pessoas podem ouvir de qualquer lugar do planeta. E quem sabe um dia, no futuro, né? Como nós estamos falando de ciência, né? E de ficção... Quem sabe um dia, ouvindo de outro planeta, porque a partir do momento que está gravado, está registrado, está para a posteridade, né? Então, para você que está ouvindo de Marte em 2433 depois de Cristo, né? Estamos aqui falando sobre tecnologia e a gente estava falando de ficção científica antes de entrar nesse bloco, e o Wellington, né? Ele é meu primo, obviamente conheço ele desde pequenininho. Não vou contar coisas constrangedoras da sua infância, obviamente, né? Como aquela vez... Eu tô brincando. Mas ele falou que sempre quis ser cientista, e isso é uma verdade. Eu nunca vi uma pessoa que desde tão pequeno falava que ia ser uma coisa e tá aí sendo, né? A não ser o pessoal do Brasil, porque a maioria quer ser jogador de futebol e um ou outro que consegue, né? Aí o Wellington, ele falou, aqui no Brasil não tem muito cientista, né? Então tem que se esforçar demais, né? Mas... E também nunca fui bom no futebol, né? Então é complicado. Isso ajudou na escolha, né? Na decisão. Mas enfim, aí conta um pouquinho dessa caminhada, né? Da sua infância, né? Dos seus sonhos, até chegar, né? A conclusão aí, passar numa faculdade e tal. Conta a sua história bonita. Quem sabe vira um filme depois dessa entrevista, né? Vamos lá. Quem sabe no futuro. Cara, é isso. Eu sempre fui muito curioso. Eu tenho uma história muito interessante com a minha irmã e com a minha mãe, que a minha mãe pirou dessa vez. Que foi assim, eu peguei uma lagartixa e eu sabia que lagartixa, por algum motivo, regenerava. Não, você não fez o que eu tô pensando. Eu fiz isso porque eu queria muito ver a lagartixa regenerar, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sempre fui uma criança muito curiosa. Tá bom. Só uma coisa, crianças não façam, né? Não façam isso, tá? Não façam isso, porque ela não vai regenerar. Assim, meu primo, ele é um cientista e um psicopata, né, ao mesmo tempo. Não, cara, mas assim, era uma curiosidade genuína de criança, tipo, eu nunca fui... Não entendo. Mas assim,
E hoje eu tenho. Às vezes eu penso em criar lagartixa em casa, de tão legais que elas são, entendeu? Tá vendo? É uma criança. Tinha quantos anos nessa época? Cara, deveria ter uns 7 anos. Muito por aí. pequeno, não tem noção das coisas, muito, não. Muito, então. Mas assim, eu sempre falei e eu sempre fui muito curioso e eu sempre gostei muito de ficção científica. Então, assim, eu trabalhei durante o meu ensino médio, eu trabalhei na Sabesp, né? E para conseguir, tipo, fazer ciência, conseguir entrar numa universidade, eu tive que juntar um dinheiro e pagar um cursinho pré-vestibular para mim conseguir fazer isso, porque realmente não é fácil. Então, eu trabalhei, juntei essa grana, e aí eu paguei esse cursinho pré-vestibular. E aí eu passei para nanotecnologia no só, além de Google Boy, o que você fez no seu trabalho para levantar essa grana? Eu trabalhava como um agente administrativo, assistente administrativo na Sabesp. Eu era jovem aprendiz lá. Legal. E toda a grana focada aí na... Toda a grana não, mas uma boa parte. Era bebida também, né? Aquela época eu era bem jovem, então eu não tinha muita noção. Mas assim, foi um dinheiro que eu usei para pagar esse pré-vestibular. Porque assim, imagina, eu ficava o dia inteiro na Sabesp e à noite eu ia pra escola, né? Então, tipo assim, cara, tentar o Enem, pré-vestibular, você tem uma certa defasagem ali no conhecimento. Então eu fiz mais um ano de cursinho e aí eu passei pra Xerém. Eu fui fazer tecnologia. Xerém, cidade do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Nossa, que legal. Adoro Zeca Pagodinho, cara. Poxa. Aí eu saí. Ele pra mim é o pagodeiro mais rock and roll que tem, cara. Ele é sensacional. Eu nunca troquei ideia com ele, mas ele parece ser um cara muito tranquilo, sei lá, eu tenho essa sensação, eu sempre vi ele algumas vezes em Xerém, pra você ter uma ideia. Não, ele é um cara bem tranquilo, digo rock and roll assim, na mentalidade, nas atitudes, você vê ele ajudando muitas pessoas, é um cara assim, sensacional. Só fazendo porque o pessoal pensa muito... que o pessoal que ouve rock, tudo não sei o que, os caras vestem preto e blá. Cara, o que eu conheço, né? Até porque eu vivencio junto com a galera aqui, você vê o pessoal do rock, motoclubes, fazendo campanhas humanitárias de doação para orfanatos, para casa de idosos. Você vê o pessoal fazendo uns trabalhos magníficos, né? Até a própria Rádio Beco 79 fazendo também alguns trabalhos sociais aí, junto com o pessoal da comunidade, Paraibuna, né? Que é onde é situada, né? A sede da rádio. Mas enfim, continua, Everton. Desculpa te interromper novamente, mas vai lá. Não, aquele clássico, não se julga ninguém pelas aparências, né? Sim. Pelas atitudes. Exatamente, é isso. Perfeitamente. Então, mas aí eu saí de São José, fui pra Xerém. Cara, eu lembro até hoje, o primeiro dia que meu pai foi comigo pra Xerém, fazer a inscrição. Nossa, tio Alfeu. Pra Xerém. Gente boa. Não, é de verdade, tio Alfeu é gente boa. Adoro tio Alfeu. Inclusive, tio Alfeu faz aniversário no mesmo dia que eu. E isso rimou. Sensacional. Vamos lá. E assim, eu lembro que, cara, eu saí de São José muito quente. Tipo assim, é um calor insuportável aquele lugar, assim. Pra quem não tá acostumado, quem não vive lá. Eu lembro que eu falei pro meu pai, eu só quero ir embora pra casa, que tá muito quente, assim, sabe? Desisti de ser cientista, vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa. Eu vou virar... Já que eu já tenho experiência, né? Eu vou... Como é que é? Agora fugiu a profissão que trabalha com animais lá? Médico de animais. É a idade. Veterinário. Eu não vou ser mais cientista. Você veterinário já tem experiência com lagartixa? Já tá meio caminhando. Cara, a graduação foi legal, tipo, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, com certeza, não me arrependo de dar nanotecnologia, é porque eu trabalho com isso hoje, eu acho que da galera mesmo que formou comigo, eu sou o único que trabalha. E olha só, pra você ter uma ideia, eram 20 pessoas e formaram só 4. Meu Deus do céu. Tipo assim, o negócio realmente é difícil. É tipo tropa de elite, né, entrar no bloco. Cara, e foi difícil, porque eu tive que trabalhar em muitos momentos durante minha graduação, né? Então, tipo assim, eu vinha passar as férias em São Paulo, eu trabalhava,
Cara, trabalhei de garçom, trabalhei de ajudante servente pedreiro, tá ligado? Tipo assim, tudo isso pra conseguir pagar o meu aluguel e viver aqui em Xerém, né? Aqui não, né? Lá em Xerém. Mas assim, foi difícil, eu terminei, aí entrei na biofísica, aí tipo, já trabalhava há um ano com essa técnica aí que eu falei da microscopia de força atômica. Comecei lá, tipo, desenvolvendo um sensor nanoestruturado. Esse projeto era maneiraço, assim, cara, colocava um vírus numa superfície e ficava medindo a variação dele de frequência. Muito legal esse projeto, incrível, adorava esse projeto. E aí, no mestrado, eu fui trabalhar aplicando, né, a microscopia de força atômica na indústria farmacêutica. Então eu estudo a interação entre compostos de formulações farmacêuticas sólidas. Cara, que evolução maravilhosa, né? Desde da época da Sabesp, foi galgando os degraus e chegando, né, ao que está hoje. Mas agora estamos finalizando o segundo bloco, né, do nosso programa Pauta Livre. Vamos agora para uma música. Wellington, eu agora vou recomendar uma música para você estudar e para os demais, tá? É uma música que me ajuda muito no meu dia a dia, que é a música do Bon Jovi. Living on a Prayer. Música maravilhosa que toca os corações. Estão vivendo, né, em oração, pedindo a Deus para ajudar, porque tá formidável a vida, né? E é isso, vamos agora então para Living on a Prayer de Bon Jovi e depois a gente volta pro terceiro bloco do programa Pauta Livre. E aí, meu querido amigo, minha amiga que está ouvindo o programa Pauta Livre na Rádio Beco 79, nós estamos aqui com meu primo Wellington. Como eu disse, é nepotismo mesmo e eu quero mais que se dane, tá? Porque o rapaz é ponta firme mesmo. Para quem ouviu o segundo bloco, ele contou toda a evolução dele, desde quando ele trabalhava na Sabesp e juntava todo o seu dinheiro para pagar ali os custos dos seus estudos e evoluir. E desde criança ele queria ser cientista e hoje ele está, né, realizando esse sonho e atuando, né, estudando, porque um cientista estuda todo santo dia, não é verdade, velho? E todo santo dia não vai parar de estudar nunca, exatamente, né? Acho que essa é a única certeza que eu tenho atualmente, é essa. E olha que eu vou falar pra você que estudar, né, não só o cientista, mas qualquer um na sua profissão, se ele é um bom profissional, ele tá todo santo dia se aprimorando, né? Tá, inclusive com a tecnologia que nós temos, com o fluxo rápido de informações, né? Que as pessoas elas podem aprimorar-se e obter conhecimento de forma, né, praticamente em segundos você acha algo, né? Seja por uma inteligência artificial, seja por um pesquisador aí, enfim. O Google já tinha mudado esse paradigma, né? Agora com as inteligências, com esses modelos de NLM aí, as coisas mudaram completamente a forma como a gente acessa a informação, como que essa informação chega na gente. Sim, essa evolução é exponencial, né? O desenvolvimento tecnológico sempre foi exponencial, né? Por isso que a gente não consegue medir onde a gente vai estar daqui a 10 anos para a quantidade de tecnologia que vai vir aí. Principalmente com esse boom da nanotecnologia, das inteligências artificiais. E mas, olha, assim, eu tava, desculpa até te interromper, mas eu tava vendo essas evoluções de inteligência artificial. Você no começo, só a questão de elaboração de texto já tava absurdo. Hoje você vê a IA fazendo vídeos. Eu vi esses dias o Tom Cruise e o Brad Pitt saindo na porrada, um negócio assim, né? E eu tô querendo ver esse filme, só que... Não existe o filme. Não, tem entrevista com o vampiro, mas os dois são, né? O que acontece é que esses modelos, cara, eles... Assim, eles não são inteligentes. A gente fala que... Peraí, não, volta.
Repete isso, olha, para você que está escutando a rádio agora, um cientista renomado que está em Boston. Não, você vai. Não, pode não estar conhecido agora, mas meu primo vai ganhar um Nobel, hein? Vai inventar um treco aí, vocês vão ver só. Mas vamos lá. Ele está dizendo que a inteligência artificial não é 100% inteligente. Vamos lá, explica isso aí pra gente. Cara, na verdade não são nada inteligentes, né? Porque a inteligência ela tem algumas sutilezas que é só do cérebro humano hoje. Hoje o que a gente faz é simular a entrada e a saída em neurônios artificiais. E a gente tem sistemas de estatística multivariável. Então, por exemplo, quando esses modelos eles escrevem um texto, ele calcula só a probabilidade da próxima palavra. Basicamente é isso. Ele não é realmente nem nada inteligente. Sim. Eu trabalho muito com análise de processos, tá? Processos produtivos voltados aí para segurança, né, na mobilidade humana. Mas pensando num processo, tá? Então você tem... Nós, seres humanos, somos... Você pega lá o input do processo, a IA seria o processamento de um input que o ser humano dá. E aí ela gera um produto acabado, vamos dizer assim. Básico. De forma bem básica, sim, é mais ou menos por esse caminho, né? Porque se ela precisa do insumo humano ainda, seria isso. E assim... Cara, quando a gente fala de inteligência, a gente fala de outros fatores que só o ser humano tem, tá ligado? Hoje a gente não tem um modelo, por exemplo, simula empatia. A gente não tem um modelo que simula intuição, tá ligado? Uhum. Tipo assim, então, isso é o que é uma das coisas que distingue, tipo assim, essas inteligências artificiais do que uma inteligência real. Tem uma área que se chama AGI, que é voltado, sim, que é quando essas inteligências artificiais ultrapassem ou cheguem próximo do nosso nível de pensamento, por exemplo. Uhum. Vamos colocar dentro desse ponto. E assim, eu acho que isso não vai ser por esse caminho que a gente está indo agora. A gente vai alcançar isso em algum momento, uma inteligência artificial próxima da nossa, ou melhor do que a nossa, que é processada em computador. Mas eu não acho que vai seguir esse caminho dos modelos que a gente está treinando, que a gente só coloca cada tipo, que são esses GPTs, né? Uhum. Essas inteligências GPTs, que é tipo treinar sempre colocando mais dados, colocando mais dados. E ela então, eu acho que isso vai dar uma certa saturada assim, nos próximos anos, mas para chegar numa super inteligência e eu acho que é um outro caminho. Só para eu tava lendo esses dias, eu não lembro qual foi a fonte, mas realmente o que está alimentando hoje as IAs é justamente o que eu falei, né? É o input humano. Então, são livros, são textos que estudiosos, pessoas pesquisaram e tal. Só que hoje você tem também o que acontece, a pessoa está criando coisas dentro da IA e ele está pedindo para a própria IA processar algo para criar outra bagaça. Então, por exemplo, você pega um cara e vai lá, pesquisa no IA. Eu quero falar sobre, sei lá, a teoria da relatividade de Einstein. Daí vai lá e gera lá um texto, ele pega, agora eu quero resumir isso, ele pega e joga na outra IA. Ou seja, a outra IA vai ser alimentada por um conteúdo criado por outra IA. E eu vejo que eu uso muito IA, tá? Eu reviso, mas o que eu reviso de texto eu tenho que consertar, né? Quando eu tô fazendo. Isso mostra o quanto que elas não são eficientes, né? Exatamente. Então, como uma ferramenta de auxílio, ela realmente é muito boa e assim, hoje a gente ganha muito tempo de vida e de coisa por causa delas e, tipo assim, recomendo o uso. Mas saiba usar e saiba o que fazer com cada uma delas, né? Existem hoje já várias ferramentas, vários modelos de inteligência artificial específicos para determinadas tarefas, né? Então, exatamente. Então acho que tem que ser, eu acredito que você deve usar a IA, né? Assim como você disse, recomenda-se para ganhar tempo, para reservar o seu tempo para aquilo que realmente precisa da sua ação, né? Então, se você precisa... Pode falar. Hoje, atualmente, aqui em Boston, eu tô
o meu projeto, né, ele é estudando essas interações e eu gero uma grande quantidade de dados durante as minhas análises. Então é dado pra caramba, é muito, muito, muito dado. E aí eu tenho uma coisa que se chama curvas de força. Então assim, eu tenho, sei lá, 40 mil curvas de força e uma porcentagem grande dessas curvas de força é ruído. Então eu tenho que separar isso de curvas íntegras e curvas não íntegras. Então, o que eu faço hoje? Eu estou treinando modelos de inteligência artificial para conseguir fazer essa separação, essa clusterização dos meus dados, para conseguir detectar de forma mais rápida e mais eficiente o que é uma coisa. Por exemplo, eu tenho que abrir curva por curva e jogar fora o que é ruim. Então, assim, hoje eu treino uma inteligência artificial para conseguir, por exemplo, fazer esse processo para mim de forma mais eficiente, para não ter que ter uma pessoa fazendo, para ter um robô, um algoritmo, uma máquina aí fazendo essa separação de forma automática. Estou ganhando tempo de outro operador que também aplica a mesma ideia. Então, tipo assim, eu acho que a vida vai ser cada vez mais prática nesse sentido de coisas repetitivas, né? Sim, sempre então... vai ter uma máquina, um robô fazendo, ajudando a gente essas atividades repetitivas, vamos dizer assim. Muito bom, até com maior precisão, né? Porque é um equipamento criado, né, para fazer essa leitura é diferente, por exemplo, de um olho humano observando no microscópio, né? Nós temos as nossas limitações visuais, nós temos ali, obviamente o microscópio aumenta pra caramba e tal, mas creio que equipamentos, né, criados, né, para poder fazer a leitura, eles acabam sendo desenvolvidos com uma precisão para esse tipo de leitura aprimorada, né? Assim, o que acontece? Existem vários algoritmos de inteligência artificial, né? Então, imagina o seguinte, hoje o que eu aplico nesse caso da separação dessas curvas de força, são redes neurais convolucionais. Elas são aplicadas em imagens, basicamente. Então, por que eu... E assim, o meu dado não é uma imagem, ela é uma curva em função do tempo, né? Tipo, é um processo de extensão e retração ali do meu sistema todo, e eu gravo esse sinal. Mas assim, eu uso um sistema de visualização porque a minha ideia é mimetizar a visualização do ser humano na máquina. Então, por isso que eu aplico um modelo hoje que é aplicado para imagens, para tentar, por exemplo, separar esses dados. Porque eu tento mimetizar o que a gente faz de forma lenta, demorada, numa máquina. Então, assim, é bem por aí mesmo. Perfeitamente. Então, para vocês que estão ouvindo, entendam bem. Então, você tem que focar, né, em utilizar a inteligência artificial a seu favor, mas não ficar preguiçoso e analisar e deixar de analisar os dados, porque se você tem dado pra caramba, aí é problema teu, não é verdade? A quinta série aqui agora. Tem um outro cientista, e esse sim é renomado, que é o Nicolelis. Ele é um neurocientista. Assim, ele é Como é que é o nome dele? Desculpa. Nicolelis. Vai lá. Miguel Nicolelis. Ele é um neurocientista. Tipo assim, cara, eu acho ele um dos maiores cientistas do Brasil. Hoje, tipo, na área de neurociência, esse é o cara. E ele foi um dos precursores daquele projeto do primeiro chute com a bola na Copa do Mundo de 2016 aqui no Brasil. Não, foi 2014. 2014. Eu lembro com muito afinco, porque o 7-0 foi muito tenebroso na nossa história futebolística, né? E também eu viajei essa Copa inteira a trabalho. Então, todos os jogos praticamente assisti numa cidade diferente. Foi um negócio absurdo. Mas enfim, ele que desenvolveu então o chute lá. E ele, assim, por exemplo, ele tá competindo em questão de tecnologia com a ideia da Neuralink lá do Elon Musk. Ele tem uns projetos voltados para essa área. E ele fala assim, o cérebro humano, ele tem sempre gastar, a gente evoluiu sempre tentando gastar a menor quantidade de energia possível. Então, assim, por exemplo, hoje
você não sabe fazer uma conta, por exemplo, de divisão tão bem, assim, uma conta básica tão bem quanto nossos pais. Porque a gente perdeu essa habilidade porque a gente hoje tem computador, a gente tem calculadora. Então, assim, ele fala que as pessoas falam de emburrecimento, mas na verdade a gente está se adaptando no sentido de gastar a menor quantidade de energia possível. Entendi. Então é isso que vai acontecendo. A gente vai se adaptar a ponto de gastar a menor quantidade possível de energia, porque a gente vai ter outras máquinas fazendo isso, outras fontes fazendo isso pra gente, que também gastam energia no caso, né? Muito bom. Rapaz, a gente passou do nosso tempo aqui, mas tudo bem, né? Menos tempo para os nossos patrocinadores, em que inclusive esse programa não tem patrocinador ainda. Então, para você que está ouvindo a rádio, gosta de rock e quer ajudar a trazermos mais informações, mais bate-papos maravilhosos como este, falando de tecnologia, falando de vários assuntos, pois a pauta é livre, né? Contate a Rádio Beco 79, vamos patrocinar aqui, fazer o seu jabá aqui entre os intervalos do programa. Wellington, eu vou encerrar aqui a nossa conversa, vou colocar uma música para fecharmos aí o nosso bate-papo. Você tem alguma sugestão de música que toca seu coração? Cara, aqui eu vou ter que recomendar uma música do Charlie Brown. Opa, Charlie Brown. Tem uma música deles que fala assim: aqui só tem cientista, que não existe, nós inventa. E essa música eu coloquei ela no meu epígrafo da minha dissertação. Olha. Então eu acho. Eu não lembro. Eu vim de Santos, sou Charlie Brown, o nome da música. Então acho que essa vai. Essa eu acho que é a minha recomendação agora, porque tem um eu poético nela. Maravilha. Pelo menos pra mim. Eu acho que combina perfeitamente, tá na sua epígrafe né? E eu acho que Chorão, onde ele estiver, está orgulhoso de saber disso agora. O Wellington falando aqui, que colocou na epígrafe uma frase da música do Charlie Brown e merecidíssimo. Vamos finalizar então o programa com a música. Repita o nome, por favor, Wellington. Eu vim de Santos, sou Charlie Brown. Vim de Santos, sou Charlie Brown. Até a próxima, pessoal. A gente se fala, a gente vai estar aqui toda semana com a Pauta Livre.